Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a melhor alimentação para você conseguir emagrecer até 10 quilos em 2 meses. Seja muito bem-vinda, meu nome é Lucas Rajão, se você não me conhece, eu sou nutricionista e aqui no meu perfil do YouTube e também do Instagram eu ajudo você a emagrecer até 10 quilos, desinflamando o intestino já em 2 meses através da minha metodologia DDR intestinal. Então, vamos ao assunto desse vídeo. Bom, você vai aprender os 3 elementos de uma alimentação perfeita que vai te ajudar a eliminar esse peso. Você também vai entender melhor sobre as combinações certas que precisam ser feitas nessa alimentação para você chegar nesse objetivo e também como combinar corretamente os alimentos em cada alimentação. Bom, dentro do meu método, que é o DDR intestinal, eu defendo que para você conseguir emagrecer 10 quilos em 2 meses, de uma forma 100% natural, saudável, existem 3 pilares que precisam ser respeitados, que precisam ser direcionados para que você consiga ter esse resultado. O primeiro pilar se chama autoimagem, ou seja, a forma que você se enxerga. Tá? Eu não quero entrar a fundo nesses pilares, eu vou entrar inclusive só na alimentação, mas eu quero que você entenda que não é só a alimentação, não só é o pilar da autoimagem, existe um conjunto, por isso que são 3 pilares. O segundo pilar, então, vem da alimentação. Você precisa ter uma alimentação correta, direcionada, para você conseguir chegar nesse resultado. E o terceiro pilar é do intestino. O seu intestino precisa estar saudável, o seu intestino precisa estar de uma forma específica para que você consiga chegar nesse resultado. Então, esses 3 elementos, como eu posso dizer, esse conjunto, não é esse conjunto a palavra, caramba, você entendeu, eu não vou fazer edição desse vídeo, mas você entendeu, eles estão em conjunto, e se eles não estiverem em conjunto, você não chega nesse resultado, não de uma forma saudável e também não de uma forma natural. Então, quando a gente entra no pilar da alimentação, e esse vídeo aqui, ele vai ser específico pro pilar da alimentação, onde a gente vai se aprofundar. E talvez em outros vídeos eu traga os pilares, a importância do intestino da autoimagem, mas hoje a gente vai falar da alimentação. Quando a gente fala da alimentação e a gente segue, de uma forma profunda na estrutura dessa alimentação, a gente vai entrar em 3 elementos que compõem essa alimentação. O primeiro elemento é a combinação certa dos alimentos, tá? O segundo elemento dessa estrutura compõe a quantificação dos alimentos, ou seja, o quanto eu estou comendo desses alimentos, e o terceiro elemento é a frequência das refeições que eu faço. Então, só para você entender um pouco mais sobre essa estrutura, e a gente vai hoje entrar aqui na combinação. Depois eu faço outros vídeos falando mais sobre os outros elementos. Mas eu quero que você entenda o contexto dessa estrutura e por que ela é importante, tá? E quais são os erros mais comuns e que provavelmente você pode estar cometendo quando a gente fala de alimentação e emagrecimento. Bom, vamos lá falar da estrutura. Dentro dessa alimentação que vai direcionar o meu emagrecimento, existe essa necessidade de você combinar. Por quê? Eu preciso combinar? Porque os alimentos eles vão ter uma determinada função. Então, quando a gente fala de carboidrato, por exemplo, alimentos fontes de carboidrato, eles vão estar tendo uma função, um objetivo de gerar energia. E aqui eu estou falando de uma forma bem simples e direta para você entender. Não quero deixar nada complexo aqui. Quando a gente fala da fonte de proteína, alimentos fonte de proteína, nós estamos falando de um nutriente que vai ser responsável por fazer com que você possa vir a desenvolver massa muscular ou faz com que você consiga também preservar essa massa muscular. Além disso, a proteína é o principal nutriente responsável por fazer a sua pele se desenvolver, se reparar, o seu cabelo se desenvolver, ficar forte, a sua unha ficar forte. Então, a proteína ela tem essa função estrutural. Então, quando você pensa em proteína, você vai pensar lá na sua pele, você vai pensar no seu cabelo, você vai pensar na sua unha, você vai pensar no seu músculo. Lucas, então, se eu tô com o cabelo caindo, unha fraca, pele opaca, sem massa muscular, a minha proteína está comprometida, a sua ingestão de proteína provavelmente está baixa. Só que existem outros elementos aqui também que podem estar influenciando
nesses sintomas de queda de cabelo, unha fraca e etc. Mas isso não é o vídeo de hoje. Eu quero que você entenda que a sua alimentação ela é um conjunto de nutrientes que precisam ser olhados com muita atenção e que na hora que você for escolher, você saiba o que você está fazendo. E por fim, a gente tem a gordura. A gordura, ela tem uma função de gerar energia, mas o principal objetivo da gordura é na produção de hormônios. Então, quando a gente olha para a combinação, a gente vai ter 3 grandes grupos: carboidrato, proteína e gordura. E aí, aqui a gente já começa a entender um pouco da dinâmica do seguinte. Cara, não adianta, não faz muito sentido eu pegar uma fonte de carboidrato, que é fonte de energia primária, e combinar com um alimento rico em gordura. Por exemplo, pão com manteiga. Pão com manteiga é uma combinação errada que muitas pessoas fazem diariamente, e isso leva ela a ficar mais longe do emagrecimento. Por quê? Porque é uma combinação que não está fazendo sentido para aquilo. É uma combinação que vai gerar energia e um outro alimento que também é gerador de energia. Entende? E aí, nós precisamos também entender, e não podemos deixar de lado, o fator calórico. Esse é o princípio básico do emagrecimento. E aí a gente entra, por exemplo, aqui na parte da quantidade. Quando nós falamos de emagrecimento, nós não podemos deixar de lado esse fator, esse elemento, caloria. Para que eu consiga emagrecer, eu preciso consumir menos caloria do que eu gasto. Ponto. É uma matemática simples. É o mesmo que dinheiro. Se você quer economizar no final do mês, você precisa gastar menos daquilo que você ganha. Ponto. Então, a partir desse princípio, nós precisamos estar atento ao quê? Ao segundo elemento, quantidade. Se eu não quantifico, ou melhor, se eu não controlo o que eu como, as chances são que eu vou estar comendo demais, logo, as chances são que eu vou estar consumindo mais do que eu gasto e, consequentemente, eu vou estar engordando, ou eu vou estar consumindo muito abaixo daquilo que eu preciso e eu vou estar entrando num outro cenário, que é o cenário onde eu começo a entrar em escassez nutricional. Isso vai te gerar uma série de consequências que vai te prejudicar no seu emagrecimento. Então, a quantificação, ela precisa estar dentro da sua rotina quando você vai se alimentar, né? Você precisa ter noção do quanto você está comendo. Porque isso que vai ser um dos direcionadores para você determinar o seu corpo emagrecer, ou seja, o seu corpo utilizar a gordura como energia, ou você vai acabar estocando energia porque você está comendo demais. E por fim, a gente entra na frequência das refeições. Quando a gente fala em frequência, é o que a gente está comendo ao longo do dia. É a quantidade de vezes que você se alimenta, tá? E aqui um ponto muito importante, eu estou só passando por cima, eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, nesses dois, eu vou falar só sobre as combinações de uma forma mais detalhada e profunda para você, a partir de agora, começar a olhar para esse elemento, tá? Eu quero fazer um vídeo para cada elemento, para que você possa aprender no detalhe o que você precisa, o que você não tem que fazer e o que você precisa começar a fazer e aprender para você mudar a sua alimentação e conseguir emagrecer até 10 quilos em 2 meses de uma forma natural e definitiva. Mas falando da frequência, então é a quantidade de vezes que você come ao longo do dia. Ótimo. Tem uma quantidade certa, tá? E aí aqui eu vou trazer para você a minha opinião, a minha metodologia, o que eu defendo, o que eu faço, o que eu passo para as minhas pacientes, para os meus pacientes, que traz um baita resultado. Você pode ir lá no meu Instagram, inclusive o meu Instagram é lucasrajão.nutri, se você não me segue lá. Você pode ir lá ver se vai ter vários resultados que foram consequência dessa metodologia, em específico, seguindo essa estratégia alimentar. Então, quando a gente olha, né, para o que é natural, a gente vai ver que uma frequência alimentar é o quê? Café, almoço e janta, tá? Ou você pode encontrar um café, almoço, lanche e jantar. 4 refeições. O que eu defendo? Eu defendo 5 refeições. Por que 5 refeições é o melhor? Porque quando você faz 5 refeições, elas vão estar divididas em café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Você vai ter um equilíbrio
alimentar ao longo de todo o seu dia. E esse equilíbrio, ele permite com que você mantenha os seus hormônios de fome e saciedade equilibrados, fazendo com que você evite picos alimentares. O que seriam os picos alimentares? É quando você, por exemplo, vai lá, toma um café da manhã, passa a manhã toda sem comer, chega no almoço morrendo de fome, come uma quantidade maior do que você comeria se você não tivesse com fome, então você tem um pico alimentar. Depois você passa a tarde inteira sem comer, então você dá um pico alimentar e isso aqui desce, certo? E depois você chega à noite, igual uma capivara raivosa, morrendo de fome e come tudo que vê pela frente, ou seja, você tem outro pico alimentar. Então, quando você fraciona essa alimentação em 5 porções, 5 vezes ao dia, você diminui esses seus picos alimentares. Você começa a equilibrar mais os seus hormônios, você tem menos fome, você tem mais saciedade e você começa a ter uma nutrição constante. Isso vai desempenhar vários benefícios para o seu emagrecimento, para a saúde do seu intestino e para a mudança de comportamento, que são os pilares que eu defendo dentro da minha metodologia. E isso vai te ajudar. Então, quando a gente fala da estrutura, a sua estrutura, ela precisa seguir essas 3 coisas. Quando você olha para a sua alimentação, se você não estiver combinando os alimentos da forma certa, se você não estiver quantificando, se você não estiver tendo esse fracionamento de alimentos, de refeições ao longo do seu dia, saiba que você nunca, e aí aqui eu falo nunca, por quê? Porque você sempre vai estar patinando, né? Ali, perdendo 1, 2, 3 quilos e nunca vai conseguir passar disso, porque você não está se alimentando da forma certa. Então você nunca vai conseguir eliminar os seus 10 quilos de uma forma natural e definitiva. Tá? Então agora aqui, vamos continuar no aprofundamento das combinações dos alimentos, né? Como que a gente combina isso? Como que a gente faz? Então você entendeu até agora que quando a gente olha para a alimentação, existem três grandes grupos: carboidrato, proteína e gordura, né? Os alimentos, fonte desses nutrientes. E que é a partir daqui que a gente vai começar a fazer as combinações certas, né? As junções desses alimentos para a gente compor uma refeição, certo? E aí eu trouxe para você o objetivo de cada nutriente, certo? E eu trouxe também para você, né, já dei uma antecipada de um erro muito comum que acontece, que é o quê? É você literalmente fazer uma combinação de carboidrato com gordura, que é o exemplo do pão com manteiga. Isso não faz muito sentido porque você, primeiro, que está faltando um nutriente, que é a proteína, e ali você também vai estar fazendo uma combinação onde você vai ter duas fontes de nutrientes que geram energia. E nesse caso, quando você faz esse tipo de combinação, o que acontece? Você tem 2 fontes de energia. Pensa comigo, você tem 2 fontes de energia, tá? E eu quero fazer uma analogia para você entender bem. Então imagina que você tem 2 formas de pagamento. Você tem o dinheiro, você já tem o cash em mãos para pagar, e você tem um cartão de crédito, que você vai pagar lá na frente, certo? Nesse caso, se você tem uma possibilidade de comprar no cash agora, ou seja, se você tem uma oportunidade de gastar energia agora, você vai utilizar essa energia primária. Então, o seu corpo, ele sempre vai dar prioridade ao carboidrato. Então, você vai utilizar o carboidrato que você está comendo e ele vai observar que, opa, tem outra fonte de energia aqui, mas eu não preciso dela agora. Então, eu vou guardá-la. E é o que você faz com o cartão de crédito quando você usa o dinheiro. Eu vou deixar o cartão de crédito guardado. Quando eu precisar de utilizar ele, quando eu não tiver mais o cash em mãos, o dinheiro em mãos, eu pego o meu cartão de crédito e eu utilizo. Porque aqui ele tem uma possibilidade de pagamento. O seu corpo faz a mesma coisa. Quando você vive combinando esses 2 tipos de alimento, que são alimentos, né, carboidrato e gordura, de uma forma predominante, o seu corpo ele vai estar sempre utilizando a gordura como um estoque. Opa, estoca aqui, porque eu não preciso de você agora. Tá? Então, esse é um erro muito comum. E aí, quando você olha para essa combinação, você vai falar assim: Lucas, por que diabos eu tenho que combinar esse alimento? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque eu nunca ouvi, né? Nenhum profissional me trouxe isso de uma forma mais detalhada, que eu deveria me preocupar. Porque é o seguinte: quando a gente olha para o seu corpo, nós precisamos fornecer para ele aquilo que ele precisa. Porque o seu corpo ele funciona 24 horas.
As coisas estão acontecendo, os hormônios estão sendo produzidos, o tecido está sendo renovado, a sua pele está sendo renovada, a sua unha está sendo renovada, está crescendo, né? Então, a todo momento, o seu corpo está morrendo e vivendo, ele está morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E você precisa desses nutrientes chaves para que tudo isso aconteça. Fora isso, você respira. Fora isso, você se movimenta. Então, você precisa de energia para manter todo esse processo ativo funcionando. O seu cérebro está a todo momento desempenhando uma função, raciocínio está gastando energia. Os seus hormônios estão tendo que ser produzidos. Então, a gordura está tendo essa ação. Quando você não tem essa preocupação, o que acontece? Você começa a capengar, podemos dizer assim, né? Você começa a ter uma alimentação desequilibrada. Consequentemente, você vai ter um corpo desequilibrado. E quando você combina da forma errada, acontece isso que eu acabei de falar. Você fica mais propensa a ter um desequilíbrio na questão de acúmulo de gordura. Você começa a gerar, por exemplo, uma inflamação. Porque determinados alimentos são mais inflamatórios do que outros alimentos. Então, vou dar um exemplo aqui. A manteiga, comparada com o azeite, ela tem um potencial mais inflamatório. O azeite ele tem um potencial desinflamatório, anti-inflamatório. E eu não quero que você se prenda e fale assim, então a manteiga é ruim. Não. Cada alimento vai desempenhar a sua função num determinado momento. Todos os alimentos, eles são bons quando bem utilizáveis. Por isso que nós precisamos nos ater nessa combinação. Então, entendendo que é importante, porque você vai ter o seu corpo funcionando adequadamente, porque isso vai te ajudar, por exemplo, a desinflamar. Você vai alimentar as bactérias certas. Esse é um outro motivo de você combinar esses alimentos, se preocupar na combinação. Um dos alimentos, um dos nutrientes, podemos dizer assim, maravilhosos para alimentar as bactérias que te ajudam a emagrecer, são as fibras. Então, existem vários alimentos fontes de fibra que precisam estar sendo direcionados na sua alimentação. Você precisa estar bem orientada em estar escolhendo esses alimentos. Por exemplo, a aveia, os próprios legumes, as frutas, né? Todo alimento que tem casca, toda fruta que tem casca, ali tem uma fonte de fibra. Né? Então, assim, isso precisa estar à sua visão. A sua alimentação a partir de agora, ela precisa ser intencional. O que eu vou comer agora? Quais são os alimentos que eu tenho aqui? Quais alimentos que eu vou comprar no mercado? Então, como que a gente vai combinar, né? Eu vou trazer alguns exemplos de combinações boas para você já entender melhor, né? Até copiar e colar, vamos dizer assim. Mas eu vou trazer aqui um passo a passo para você começar a desenvolver essa combinação, tá bom? Mas vamos lá, exemplos de combinações que eu, por exemplo, faço e que eu oriento as minhas pacientes a estarem fazendo. Quando a gente fala de café da manhã, primeira refeição. Café da manhã, eu gosto sempre de trazer uma alimentação completa. Tanto o café da manhã, quanto o almoço e o jantar. As três principais refeições, elas precisam ser completas. E quando a gente fala de completa, ela precisa ter uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Essa combinação... vamos falar da fibra também, né? A gente precisa ter fibra. Então, essa combinação é uma combinação completa. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma combinação completa para você entender. Vamos falar de um pão. Aqui no pão, a gente poderia ter várias outras substituições, como tapioca, como cuscuz, como batata doce, mandioca, inhame. A gente poderia falar da aveia, mas o que? Banana da terra, ou banana normal, enfim, fontes de carboidrato. Tá? Se você quiser aprender mais sobre isso, só você botar no YouTube. O que é um carboidrato? Alimentos fontes de carboidrato. Eu não quero entrar no detalhe aqui nisso com você, porque não é isso que vai determinar muita coisa. Você só precisa compreender os alimentos que você já come. Esses alimentos fontes de carboidrato que eu acabei de falar para você, possivelmente você já tem em casa o que você come. Então eu vou trazer aqui os alimentos que você já come, tá? Para que fique mais fácil de você entender. Mas se você quiser se aprofundar mais no detalhe com relação a esses tipos de nutrientes, é só você botar no YouTube que com certeza você vai ter muitos vídeos que vão te explicar direcionado, ou seja, você vai ter um vídeo só direcionado para cada grupo de alimentos e cada nutriente. Tá? Então, esses são as fontes de carboidrato. Eu gosto de fazer o quê? Ou eu pego um pão, ou eu pego uma tapioca, ou eu pego uma aveia. Hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje a minha primeira refeição, meu café da manhã está sendo aveia, como fonte de carboidrato. Tá? Agora a gente vai entrar na fonte de proteína. O que é a proteína? São alimentos que vêm de origem animal ou de origem vegetal, que vai ter um maior teor proteico. Então a gente está falando dos ovos, a gente está falando da carne, do frango, do peixe. A gente está falando também, pode botar aqui o whey protein, né, que é um suplemento que é vindo do leite. A gente pode falar
Aí aqui eu não vou botar como uma fonte primária de proteína, tá? Então a gente pode botar os laticínios. Então, se a gente for falar do leite, o leite tem uma fonte de proteína ali na sua composição, mas ele também tem um pouco de gordura, dependendo do tipo de leite que você tem. Mas, enfim, não é um alimento de fonte primária. Esses primeiros que eu falei para você, eles são, tá? Então, você pode pegar essa aveia e misturar com ovos. O próprio ovo, quando a gente fala de um ovo, né, o ovo inteiro, ali vai ter a proteína e a gordura. Então, olha, eu tenho a aveia, eu tenho o ovo, que já tem proteína e gordura, e aqui eu já tenho uma composição completa, porque a aveia também é fonte de fibra. Olha que legal. Mas eu posso, por exemplo, adicionar uma fruta que tem um alto teor de fibra. Então, eu posso adicionar uma maçã, eu posso adicionar uma laranja. Essa é uma refeição completa. Podemos falar aqui do pão com ovo e uma fruta. Podemos falar aqui de um cuscuz com ovo e uma fruta. Lucas, me dê um exemplo sem ovo, porque eu não gosto de ovo. Você pode utilizar o próprio queijo. Então, você pode pegar um pão com queijo e uma fruta. Você pode pegar e misturar, fazer uma vitamina. Você pode pegar o whey protein, você pode pegar a banana e a aveia. Você vai ter uma fonte de carboidrato, que é tanto a aveia quanto a banana. Você pode botar a proteína, né, que é o whey protein, e dentro dessa composição já tem a fibra que está na aveia. Então, assim, não tem muito mistério. Você já faz isso, você já tem esses exemplos, você já vê as pessoas fazendo. O que você precisa entender é o porquê que você vai comer desse jeito. O porquê que agora você vai deixar o seu pão com manteiga de lado e você vai fazer uma alimentação mais completa. Por que que agora você vai cuidar do seu café da manhã? Você vai olhar para esse café da manhã com mais cuidado e não ficar em jejum e não pular o café da manhã. Porque se hoje você não está conseguindo emagrecer fazendo o que você está fazendo, é porque você está com uma alimentação desequilibrada, tá? E aí, vou falar aqui das 3 principais, tá? Porque eu quero te dar o exemplo de combinação. Almoço, o famoso de sempre: arroz, feijão, carne, peixe ou frango, salada e legumes. E você pode adicionar uma fruta de sobremesa. Simples assim. Jantar, você pode optar por comer comida. Se você não gosta de comer comida, você pode optar por um lanche. Mesma coisa que o café da manhã. Você pode pegar um pão, você pode fazer um omelete, e aí você bota lá um omelete junto com, sei lá, uma batata doce, né? Você pode pegar um cuscuz, Não tem mistério. Os alimentos que você tem em casa, você faz essas combinações e você pode, inclusive, repetir esses alimentos. Você não precisa ter essa diversidade, essa complexibilidade, porque o que eu estou levando em consideração aqui é que você que está me assistindo não está conseguindo sair do resultado que você está. Você que está me assistindo, você está travada ou você está começando agora. E é bem provável que a sua alimentação ela não esteja seguindo esses 3 elementos. Então eu quero que você se atente ao básico. Olhe para a combinação. Olhe para o que você está fazendo. E aqui a gente entra no passo a passo de como que você vai fazer isso. Primeiramente, você vai observar o que você vem comendo. Então faça o que a gente chama de recordatório. O que é um recordatório? É você anotar tudo que você come ao longo do dia. Anota tudo que você come. Faça isso por 3 dias. Recordatório alimentar. Eu vou anotar tudo que eu estou comendo. Quando você anota, você agora tem clareza do que você está comendo. Porque é muito comum, quando a gente não está prestando atenção, a gente esquece. A gente age por impulso, age por automático, age pela vontade, pelo desejo. E a gente não tem noção do que a gente está comendo. Então, anotar vai fazer o quê? Você ter clareza. Quando você anota, agora eu vou identificar, caramba, entendi aqui, combinação, o Lucas falou que essa combinação aqui é errada, me trouxe alguns exemplos de combinação certa, deixa eu avaliar isso aqui. E é que eu identifiquei, isso aqui tá errado, não faz muito sentido. E tá faltando aqui um nutriente, só tô comendo proteína com salada, outro erro aí, famoso, né? Almoço, salada com frango, cadê o carboidrato? Não tem. Cadê a gordura? Não tem. Então, um erro. Identifique quais são os erros que você está cometendo. Quais são as combinações que estão faltando. Identificou? Agora a gente ajusta. Então, você vai lá e identificou, o meu café da manhã não tem café da manhã. Caramba, precisa do café da manhã. Faça o café da manhã. Porque se você não está tendo o resultado que você quer e você não está fazendo café da manhã, não vai ser fazendo isso, continuar fazendo isso que você vai conseguir ter resultado. Não vai. Vamos mudar. Então, vamos voltar para o café da manhã, vamos fazer um café da manhã certo? Combinando os alimentos? Vamos tentar dessa maneira? E almoço. Identifiquei que o meu almoço, estou comendo salada com frango. Vou botar aqui uma batata doce, vou botar um arroz, vou comer um arroz com feijão,
Vou botar um fio de azeite nessa salada, tá faltando uma gordura. Então você vai começar a ajustar esses erros e você vai começar a executar. Só que essa execução é com intencionalidade. Agora você vai prestar mais atenção, você vai não é se obrigar a palavra, mas você vai se disciplinar em fazer isso. Você vai cuidar disso. Então, se você não fazer o café da manhã e agora você vai começar a fazer, você vai ter que se preparar para isso, para ter sempre o seu café da manhã, para preparar seu café da manhã. Se você vai começar a ajustar o teu almoço, eu não sei, eu estou dando exemplo, você vai ter que ser intencional nisso. Você vai ter que se planejar, se organizar para você executar. E aí você vai começar a ter uma mudança nos efeitos que você está fazendo na sua alimentação. Você vai começar a se sentir melhor. Você vai começar a ver o teu peso destravar. Você vai começar a ter mais saciedade. Você vai perceber que muita coisa, a partir do momento que você começa a cuidar desse pequeno elemento, que consequentemente também já vai vir os outros, né? Porque você já sabe os outros elementos, então você já vai ter uma intenção de se preocupar com isso também. Você vai perceber que muita coisa vai ficar diferente. E você vai se sentir melhor, com mais energia, com menos fome, você vai errar menos na dieta. E é incrível, porque é exatamente isso que acontece com todas as minhas pacientes quando elas aplicam o método DDR intestinal, que inclusive é o meu método para te ajudar a desintoxicar, desinflamar e restaurar a saúde do seu intestino, para você, a partir desse processo, conseguir eliminar 10 quilos em 2 meses de uma forma 100% natural e saudável. Se você quiser saber mais sobre esse método, aqui na descrição vai ter o link do WhatsApp para você entrar em contato com a minha equipe e ela te apresentar esse método que pode te ajudar, né? Nesse caso, você também pode querer ter uma ajuda para executar tudo isso que eu te falei. Dentro do DDR intestinal, a gente tem tudo que você precisa para chegar nesse resultado e ter o suporte necessário para você conseguir implementar e manter esse resultado. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Já curte esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo valeu, né? Tem valor. Inscreve no canal caso você não seja inscrita, porque agora eu vou começar uma sequência de conteúdos aqui no meu YouTube. Toda semana eu vou trazer conteúdo novo. Vou começar com um conteúdo por semana e no futuro vou colocar mais conteúdo. Então, se você viu valor nesse conteúdo, se você gostou, se inscreva, curta esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são os alimentos que você tem comido, o que você identificou de erro e também coloca aí um assunto que você quer que eu fale aqui no meu canal. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.